Caro povo de Deus, hoje nessa liturgia da segunda-feira da oitava semana, o tempo comum, nós temos essa bela narrativa sobre esse jovem, sobre essa pessoa que vai fazer essa pergunta muito especial para nosso Senhor. E queria me deter muito no texto hoje do Santo Evangelho. Nós temos na narrativa que quando Jesus estava caminhando, veio alguém correndo, não veio de qualquer maneira. Ele estava muito disposto a se encontrar com o Senhor. Estava muito decidido. Veio correndo, ajoelhou-se diante do Mestre. Outra atitude também muito especial dessa pessoa, que foi atrás do Senhor, correndo e se ajoelhou diante do Cristo. Quer dizer, reconhecia no Senhor, de fato, um homem de Deus, um profeta, um santo de Deus, e estava querendo saber sobre a sua vida, sobre o plano de Deus para a sua vida. Então nós temos isto, essa decisão, essa maneira dessa pessoa ir ao encontro do Senhor, correndo e se ajoelhando diante do Senhor, e fez uma pergunta: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Essa pergunta é uma pergunta muito especial que todos nós devemos fazer a nós mesmos, a Deus, para que a gente possa alcançar de fato a vida eterna. Para que a gente possa realmente corresponder ao plano do Senhor. Então, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? O que eu, Marcos, devo fazer para ganhar a vida eterna? Você que está aqui assistindo, participando dessa missa, o que você deve fazer para ganhar a vida eterna? O que eu devo fazer? Essa pergunta deve marcar muito a nossa caminhada, porque a nossa existência aqui é passageira, nossa vida aqui é passageira, e ela haverá de se planificar em Deus, e nós podemos perder tudo, menos a nossa alma. Nós não podemos perder a vida eterna, é o nosso principal trabalho, é o principal trabalho da nossa vida, é ganhar com as bênçãos de Deus a vida eterna. Essa pergunta é muito especial. E Jesus vai entrando em diálogo com essa pessoa. E ele diz: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. É belo isso aqui que o Senhor, vamos dizer, anota, observa. Só Deus é bom. Às vezes a gente encontra uma pessoa muito boa, se depara com a bondade. Por mais que uma pessoa seja boa aqui, que é reflexo da bondade de Deus, só de fato Deus é bom. Então, nosso Senhor vai começando esse diálogo. Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são importantes para que a gente possa observar para alcançar a salvação. Não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não prejudicar ninguém, honrar pai e mãe. Infelizmente, parece que as pessoas esquecem os mandamentos da lei de Deus. Quanto que a gente vê de pessoas matando as outras? Quanto que a gente vê de adultério, de roubo, de corrupção, de falsos testemunhos, falta de respeito para com os pais, para com o pai, para com a mãe? Não se honra pai e mãe. Tantas vezes a gente, infelizmente, vai vendo isto. Inclusive, quero frisar este honrar pai e mãe. A obediência se deve aos pais. São os filhos que devem obedecer aos pais. Não são os pais que devem obedecer aos filhos. E nós estamos vivendo uma situação ao contrário. Os filhos querem que os pais os obedeçam. Fazer as vontades deles. Então, é preciso honrar pai e mãe. Então o Senhor está chamando aqui a atenção. Se você quer realmente ser salvo, veja os mandamentos de Deus. Olhe os mandamentos de Deus. Aí a pessoa vai dizer: mestre, eu tenho observado tudo isso desde a minha juventude. Que belo! Que belo uma pessoa que se interessou
de observar estes mandamentos desde a sua juventude, fazer como Deus quer, porque também o contrário nós temos. Nós temos o contrário também, de pessoas que desde a adolescência cometeram todos os pecados contra os mandamentos da lei de Deus. O Zachary King, que era sacerdote do diabo, papa do diabo, ele disse, o testemunho dele, que ele se converteu. Ele disse que aos 14 anos ele já tinha pecado contra cada um dos mandamentos da lei de Deus. 14 anos. Às vezes as pessoas ficam, assim, com os adolescentes, com os mais novos, assim, com muito cuidado. E nem imagina, às vezes, o pai, a mãe, por onde é que esse filho vai andando, pois o Zachary King fez o contrário dessa pessoa que está aqui. Já aos 14 anos ele disse, já tinha pecado contra cada um dos mandamentos da lei de Deus. Quer dizer, já tinha matado, já tinha roubado. E como é belo a gente ver que este aqui, desde a sua juventude, procurava observar os mandamentos de Deus. Nós precisamos buscar observar os mandamentos de Deus. Não cometer adultério, não cometer adultério. Tanto adultério no mundo de hoje. Há poucos dias nós escutamos, se um se divorciar e casar com outro, comete adultério contra a primeira. Então é preciso ter atenção aos mandamentos da lei de Deus. Aí o Senhor continua no diálogo. Mestre, tudo isso tem observado desde a minha juventude? Diz o texto. Jesus olhou para ele como? Que belo esse olhar do Cristo, que olha com amor, vendo a beleza da vida dessa pessoa. Em outros textos dizem que era um jovem. Que beleza o Senhor olhar com amor. E o Senhor também olha com amor para cada um de nós. O olhar do Cristo para nós é um olhar de atenção, de carinho e de amor. Nós podemos hoje sentir esse olhar de amor do Cristo para cada um de nós. Dentro dessa dinâmica que nós estamos querendo também alcançar a vida eterna. Aí o Senhor diz, só uma coisa te falta. Vixe Maria. Só uma coisa te falta, Padre Marcos Mendes. Só uma coisa te falta, Francisco, Maria, Joaquina, Pedro. Só uma coisa te falta. Que coisa é essa que falta para a gente para alcançar a vida eterna? A gente precisa se colocar diante de Deus sobre isto. Está faltando alguma coisa na minha vida para que eu, de fato, alcance a vida eterna? Aí o Senhor diz aqui uma coisa que não é muito fácil. O Senhor diz uma coisa aqui bem árdua para este jovem. O Senhor diz, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olhemos para a palavra do Senhor sobre o que faltava. Era o desapego às coisas deste mundo e procurar, de fato, construir um tesouro no céu. Onde o Senhor também, em outros momentos, diz, onde nem o ladrão rouba, nem a traça rói. Se nós guardamos, de fato, o tesouro para o céu, esse tesouro no céu não será roubado. Como é que nós construímos um tesouro para o céu? Aqui, o Cristo está falando da importância de nós sermos desapegados das coisas deste mundo. Então, a palavra do Senhor aqui é exigente, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. Porque também o Senhor poderia dizer, né, se o Senhor fosse uma figura interesseira, vai e vende tudo que tens e traz o dinheiro para a minha missão. Não teve nada disso. O Senhor não ficou pedindo dinheiro para ele. O Senhor ficou dizendo para se atender àquelas pessoas mais necessitadas. Então, os pobres também precisam ter um lugar dentro desse plano de salvação na minha vida. Eu preciso ter atenção para com as pessoas que sofrem. Não posso
querer viver indiferente ao sofrimento dos outros. Dentro das minhas possibilidades de ajudar, eu posso não ter dinheiro para partilhar, eu posso não ter comida para partilhar, mas ninguém é tão pobre que não tenha uma palavra para poder oferecer ao outro e também que não tenha 2 ouvidos para escutar a lamentação do irmão. Então, é preciso que a gente também se compadeça das dores do outro. Nós não podemos viver nesse mundo como se nós fôssemos o centro desse mundo. O centro desse mundo é nosso Senhor Jesus Cristo. É nosso Senhor que deve ser o centro da minha vida, das nossas vidas. E Senhor sendo o centro das nossas vidas, a gente também olhar de uma forma fraterna para com aqueles que vão se colocando em nosso caminho. E feliz daquele que tem condições de ajudar mais, que tem condições de estender mais a mão para levantar aquele que está realmente caído. Mas aí continua. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido. Ele tinha saído correndo, tinha se ajoelhado, fez a pergunta, mas a resposta do Senhor para ele achou muito difícil. Ele não conseguiu atender aquilo que o Senhor, pelo menos aqui no texto está dizendo, pelo menos nesse momento, que ele não conseguiu atender aquilo que o Senhor estava dizendo, porque se ele atendesse o que o Senhor estava pedindo, dizendo, ele venderia e depois seguiria o Cristo. Então, o que é que diz aqui? Ele foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico dos bens desse mundo, era muito apegado a esse mundo. A vida eterna era muito boa. Ele queria a vida eterna, mas ele queria mais as riquezas desse mundo, muito provavelmente, do que a vida eterna. O tesouro dele não estava no céu, o tesouro dele estava nas coisas desse mundo. Então ele ficou triste. Talvez até achando que seria indevido o mestre dizer isto para essa determinada pessoa. Então ele vai embora. Ele vai embora, mas nós não sabemos se ele depois rezou, pediu a Deus a conversão, se dentro dessa dificuldade que ele encontrou, depois ele, lá na casa dele, oh meu Deus, eu não consigo fazer isso que o mestre está me dizendo, mas me dá força e tal. Orar, colocar, nós não sabemos o que foi que aconteceu depois desta situação, desse encontro, e depois ele ter ficado abatido e ter ido embora por causa do problema das riquezas. No texto da Ana Catarina Hermerich, você vai começar a cansar de eu falar dela, não é? Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro. A Beata Catarina Hermerich fala sobre isto aqui. No texto, ela fala sobre os jovens que foram pedir para seguir o Senhor, o que é que precisava para alcançar a vida eterna. Ela diz que em Nazaré 3 jovens ricos foram atrás do Senhor com esta pergunta. Mas, na conclusão dela, ela diz o seguinte: eles não conseguiram seguir o Senhor porque eles não procuraram o Senhor com sinceridade de coração. O coração já estava apegado a determinadas coisas e não tinha, de fato, uma sinceridade naquilo que eles estavam buscando do Senhor. Aqui nós podemos também nos provocar dentro da nossa vida. Será que quando nós nos dirigimos ao Senhor, nós estamos verdadeiramente sendo sinceros com Ele? Quando nós pedimos perdão a Deus, nós estamos sendo sinceros com Ele? Quando o Senhor nos fala e nos orienta em alguma coisa, nós estamos sendo sinceros com Cristo? Então a gente precisa seguir o Cristo, mas pedir essa sinceridade, pedir que sejamos verdadeiros com Ele. Isso é uma caminhada de conversão. Lá na frente,
depois, essa observação que a Beata Catarina fala é antes dela falar sobre a vida de São João Batista. Mas lá depois, quando Cristo já está diante de Caifás, diante de Anás, ela diz, quando vai se aproximando, ela diz que muitos jovens vaidosos, o Senhor não queria jovens vaidosos com ele. E também disse que muitas pessoas se desgostaram do Cristo porque pessoas repartiram suas heranças com os pobres enquanto elas estavam doidas por aquelas heranças que o Senhor disse para repartir. Tantos problemas que nós temos em poucas palavras lá da Beata que diz respeito a isso aqui. Esse jovem era rico e tinha uma grande herança para deixar, quem sabe, para os seus descendentes, para os seus futuros filhos, netos, sei lá o quê. E, de repente, pessoas que ouviram a palavra do Cristo resolveram se desfazer das heranças e dividir para os pobres. E aquelas pessoas que eram muito apegadas às riquezas ficaram com raiva do Senhor por causa disso. E nós vemos que isto acontece nos dias de hoje. Eu, como padre, eu vejo esses problemas acontecerem nas famílias. Por causa de herança, famílias se destroem. Irmãos se jogam contra irmãos. Porque, na verdade, o amor à família não interessa mais nada. O que interessa são as riquezas deste mundo. Então, lá no texto da Beata, ela diz que pessoas que ficaram irritadas com o Senhor, porque teve gente que dividiu a herança e desgostaram do ministério do Senhor, foram ser contra-testemunhas, falsas testemunhas, diante do processo do Cristo. Mas a Beata ainda diz mais. Ela disse que diante de Caifás, um daqueles jovens que não foi aceito pelo Senhor, porque tinha muita riqueza, segundo ela, foi testemunhar contra o Cristo quando ele foi preso. Isso aqui é possível que de fato tenha acontecido, possa acontecer. Quando o Senhor, quando Deus pede certas coisas a cada um de nós, ou a algum de nós, a nós, pede algo a algum de nós, e ao invés de responder com sinceridade ao Cristo, não se responde com sinceridade, e depois o Senhor faz de uma forma diferente, e a pessoa fica com mágoa, com raiva de Deus, porque Deus não fez como ela queria. E como ela ficou com raiva de Deus, depois encontrou forma de se vingar de Deus. Como, segundo a Beata Catarina, aquele jovem que não foi aceito pelo Cristo, depois foi se vingar do Senhor. Isto não pode acontecer entre nós. Se a gente pede algo ao Senhor, louvamos a Deus quando recebemos. Mas quando também o Senhor não nos concede aquilo que a gente pede, também precisamos louvar. Nós precisamos louvar o Senhor pelas graças recebidas e pelas graças não recebidas. Não podemos ser agora como o menino do buchão, que quando pede uma coisa ao pai, o pai não dá, aí fica lá, não sei como vocês, quem é pai, quem é mãe, sabe dessa história, o dia da criança vai lá no negócio na loja, aí a criança quer aquele brinquedo, o pai não pode comprar e se joga no chão fazendo escândalo. A gente não pode ficar na vida fazendo escândalo porque Deus não deu uma coisa que a gente queria. A gente precisa louvar a Deus pelo seu discernimento, pela sua sabedoria, pelo seu plano de amor, porque na verdade o Senhor não quer que a gente seja menino do buchão, quer que a gente cresça, amadureça, saiba de fato tomar essa nossa vida e lutar para que a gente alcance a vida eterna. Depois o Senhor vai fazendo algumas observações. É mais fácil um rico entrar pelo buraco da agulha do que um camelo, não é? Vou de novo dizer, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Na verdade, essa agulha, não necessariamente essa agulha de costurar. As agulhas eram pequenas aberturas que tinha nas muralhas para se poder ver
o que estava do lado externo da muralha e também até a tirada dessas agulhas. Mas, de qualquer maneira, as agulhas eram coisas estreitas. Se fala de uma coisa fina, que fica difícil do camelo atravessar. Então, aqui no texto, Nosso Senhor diz que o rico, é difícil entrar no reino de Deus. É difícil o rico entrar no reino dos céus. Por que é difícil o rico entrar no reino dos céus? Porque as pessoas se apegam às coisas desse mundo. Mas o que seria o rico? Eu também vou fazer algumas observações sobre o rico. O rico não necessariamente é um milionário que está lá com um bocado de dinheiro na bolsa de valores. O rico pode ser uma pessoa também mais simples, mas que está cheio do espírito de riqueza dentro de si. Porque também é dito que uma pessoa pode ter bens e pode ser pobre em espírito, ser desapegada. Lá na frente o Senhor comenta, isso para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Quer dizer, se uma pessoa tem suas riquezas e sabe colocar dentro do plano de Deus, ela se salva. Porque nós temos no próprio grupo do Cristo. No grupo do Cristo nós temos, em Lucas nós temos essa narrativa, que tinha lá 72 discípulos, algumas mulheres que seguiam o Senhor e mulheres que socorriam o Cristo com seus bens. Quer dizer, eram mulheres de posses, eram mulheres de riqueza, mas que tinham essas riquezas para ajudar o ministério do Senhor. Quanto é belo quando uma pessoa tem bens e sabe colocar estes bens a serviço do plano de Deus. Mas também nós podemos olhar para isso aqui e às vezes pensar, poxa, parece que às vezes a nossa salvação é tão difícil. Nós estamos tão apegados a esse mundo, às riquezas desse mundo, está tão difícil a conversão, para Deus nada é impossível. Para Deus não é impossível que o Padre Marcos se salve, que as pessoas que nós que estamos escutando se salve, porque Deus é misericordioso. Se nós o buscarmos com sinceridade, Ele haverá de nos socorrer, Ele haverá de nos auxiliar, Ele haverá de nos conduzir. No texto da carta de São Pedro fala que para alcançar essa salvação, haveremos de passar muitas tribulações, mas atravessando menos tribulações ou mais tribulações, vivendo tempos atribulados ou não atribulados, se nós olhamos para a vida eterna, se nós não perdemos o foco, o Senhor sempre estará ao nosso lado, com tribulações ou sem tribulações, com dificuldades ou nas alegrias. O Senhor sempre estará a nos conduzir como bom pastor para o seu redil, para as moradas eternas. Que Deus nos dê a graça de não nos abatermos, como se abateu esse jovem aqui, como desanimou este jovem aqui diante da palavra do Cristo. Mas, pelo contrário, que a palavra do Senhor, os pedidos do Cristo para nós, as suas luzes e orientações, sejam para nós um estímulo e um ânimo para viver verdadeiramente como Deus deseja que a gente viva essa vida, para um dia morar ao seu lado com todos os santos e anjos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.